Eu sou Mônica Lima, sou professora de História da África do Instituto de História da UFRJ e coordenadora do LEAFRICA, o Laboratório de Estudos Africanos, na mesma universidade. Estou aqui apresentando o tema Na Contracorrente do Tráfico Escravista, o retorno de libertos para a África no século XIX. Esta é uma parceria da Rede de Historiadoras e Historiadores Negros com o Acervo Cultme e o portal Guelé 10. Espero que vocês gostem de ouvir e de refletir sobre esse tema, que tem tanto a ver com as histórias de luta pela liberdade durante o tempo da escravidão. Sou negro e venci tantas correntes, na glória de quebrar tantos grilhões, na volta das espumas flutuantes, Mãe África receba seus leões. Era algo assim. Perto disso, se não era exatamente esse os versos da letra. O que eu estou falando quando eu chamo esse samba? Esse samba falou da comunidade de retornados do Brasil para a África no século XIX. Quem eram esses retornados? Eram os libertos, aqueles que haviam sido escravizados e tinham conseguido se libertar e voltar para o continente africano. Essas são histórias de liberdade no tempo da escravidão. Essas são histórias de pessoas que foram trazidas para o Brasil nos porões dos navios escravagistas e que conseguiram alcançar sua alforria, sua liberdade, e não apenas, muitas vezes, trazendo junto da sua própria alforria, com muita luta, a libertação de familiares, e se organizaram verdadeiros empreendimentos para voltar para o continente africano. Muitas dessas pessoas não voltaram exatamente para o mesmo lugar de onde elas haviam sido retiradas, de onde elas haviam sido trazidas e sequestradas, mas elas voltaram para cidades litorâneas, do litoral atlântico da África Ocidental, principalmente, mas também, e essa é uma descoberta recente que eu venho compartilhar com vocês, do litoral atlântico da África Centro-Ocidental, a região Congo-Angola. Essas pessoas, africanos e africanas, em sua maioria, mas também havia aqueles filhos e filhas de africanos nascidos no Brasil, ao voltar para o continente africano, criaram comunidades próximas à costa e nessas comunidades se autodenominaram de brasileiros. Em algumas delas, ganharam o nome de agudais, e em outras, em menor número, o nome também de comunidade Tabon. E o que tem a ver esses nomes? Bem, o nome de brasileiro, nós vamos analisar daqui a pouco as razões pelas quais esses grupos de libertos recuperaram a sua história no Brasil para construir a sua identidade no continente africano. O nome de agudais lhes foi dado pela comunidade local, fazendo referência, muito provavelmente, dizem os pesquisadores, à cidade de Ajudá, no litoral do atual Benin. Ajudá, que é uma forma de dizer local do nome Ajuda, de Nossa Senhora da Ajuda, uma das importantes devoções da localidade no litoral ocidental africano. E também o nome de uma fortaleza, que lá se localizava. O nome Tabon, que também se refere a essa comunidade, tem a ver com uma expressão muito comum, né, às pessoas que haviam vivido no Brasil, e que é uma resposta à pergunta cotidiana: está tudo bem? Aí as pessoas dizem, sim, tá bom. Então, a resposta tá bom fez com que essa comunidade recebesse esse nome. E eu estou falando de um nome, né? De um nome que não é simplesmente uma expressão ou um termo. É uma forma de identificação, de uma autoidentificação e de uma identificação a partir de fora. E esse nome brasileiro, e é esse nome central que eu vou falar agora, tem a ver com a maneira como
a comunidade desses libertos que voltaram para a África no século XIX encontrou para construir uma identidade de grupo. Vamos pensar, no continente africano, para as regiões para onde eles voltavam, a maioria das pessoas era vinculada a um povo, a uma etnia. E essas pessoas tinham nessa vinculação étnica ou de povo a maneira de se identificar. Quando essas pessoas voltavam para o continente africano, depois de ter vivido a experiência da escravização, a experiência do cativeiro no Brasil, elas não eram mais consideradas parte desses povos, dessas etnias que lá haviam ficado. A escravização, ela significava, para muitas sociedades africanas, uma espécie de morte para os seus. Não era à toa que o Oceano Atlântico, que era chamado em alguns lugares de Calunga Grande, era um lugar visto como um espaço de morte, porque as pessoas morriam para aquela vida de liberdade, na verdade eram mortas, e acabavam renascendo escravizadas aqui nas Américas e no Brasil em especial. Então, ao voltar para o continente africano, muitas vezes as suas cidades haviam sido destruídas, as suas famílias desarticuladas, e elas próprias tinham essa história, que não era uma história simples de terem sido escravizadas, a maioria não acionava essa sua identidade de origem, e sim a identidade que as unia, que fazia com que essas pessoas que voltavam tivessem uma história em comum, mesmo que originalmente tivessem nascido de diferentes povos. Esse passado em comum era o passado no Brasil. Por isso, o nome brasileiro foi um nome ao qual recorreram para que pudessem construir uma identidade que lhes criasse ou que lhes atribuísse uma história própria. Evidentemente, ao iluminar essa história que lhes daria essa identidade, toda identidade, gente, toda identidade, ela é recuperada a partir de uma história que aquele grupo acredita ter em comum. Só que ao iluminar essa história, esses libertos que voltaram para o continente africano, esses retornados, iluminaram fundamentalmente aqueles aspectos que eles consideravam bonitos, aqueles aspectos que eles consideravam de uma boa lembrança de toda essa história. Podemos ver nas narrativas dos descendentes retornados que ainda existem naquelas localidades e que recuperam a tradição oral dos seus antepassados, que o que eles lembram do Brasil são sempre aspectos positivos. São as festas, é a festa do Bonfim, é o festejo do Bumba Meu Boi, que lá no continente africano passou a se chamar a burrinha. São as experiências de sociabilidade, os amigos que fizeram, as festas das irmandades, a celebração do carnaval. Tudo isso faz parte dessa memória das comunidades de retornados na costa africana. Essa memória que eles e elas escolheram acionar para construir sua identidade. No texto que acompanha essa aula, essa conversa, na verdade, esses comentários sobre as histórias dos retornos de libertos, nós encontramos uma referência importante, que é o texto de Milton Guran, que se chama Bricolagem da Memória. Ele usa esse termo para justamente iluminar essa forma pela qual esses africanos de nascimento, ao voltarem para o continente de origem, acionaram uma identidade brasileira para criar a sua comunidade e para se estabelecer naquela costa. Mas o que essa história revela a respeito desses libertos que conseguem voltar? No caso brasileiro, em especial, eles voltaram sem nenhum apoio governamental. E eu digo no caso brasileiro porque houve outros casos de retorno nas Américas Negras em que esses libertos voltaram com apoio de governos locais, voltaram com apoio, inclusive, de associações religiosas, que são os retornados dos Estados Unidos, do Caribe, os exemplos maiores desses que retornaram com apoio externo. Os retornados brasileiros, eles voltaram por conta própria, porque eles reuniram os recursos,
eles reuniram as condições, eles se organizaram coletivamente, porém autonomamente com relação aos governos e outros tipos de associações que poderiam lhes ajudar para fazer esses retornos. Então, nós estamos falando de histórias extraordinárias, de pessoas extraordinárias. Extraordinárias, inclusive, porque eram poucas no universo. O número de escravizados que conseguia liberdade era pequeno em relação à grande maioria de cativos no Brasil do século XIX. E dentre os libertos, aqueles que conseguiram se organizar para realizar o empreendimento do retorno, menos ainda. Nós estamos falando, não vamos tratar de números com precisão, mas podemos falar que entre 1830 e 1870, que é uma pesquisa que eu pude realizar e que me permitiu ver esses números mais de perto, que algo em torno de 3.000 pessoas conseguiram voltar. Um pouco menos, um pouco mais, num cálculo muito aproximado. Porque o registro dos retornos que existem nas embarcações, existem esses registros no Brasil, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, que nos periódicos da época, nos jornais da época, falavam desses retornos, não nos permitem ter uma série completa que informe números exatos, mas podemos falar nessa grandeza. Porém, mais tarde, no final do século XIX, essa comunidade era muito maior para as regiões nas quais eles se estabeleceram. Porque formaram famílias, porque ampliaram, né, a sua comunidade pela formação de famílias, inclusive casando-se com pessoas locais que passaram a aderir à comunidade de brasileiros e recebendo também retornados da ilha de Cuba, que ao entrar em contato com a comunidade de brasileiros no litoral africano, abrasileiravam seus nomes, os Gonzales passavam a ser Gonçalves, os Martins passavam a ser Martins, para que se tornassem também brasileiros. Bom, o que é importante a gente lembrar? Primeiro, estamos falando do século XIX, do retorno de libertos no século XIX, a partir dos portos brasileiros, mas essa história não começa no século XIX, começa antes. Se a gente quiser não ir muito longe, a gente pode ir no próprio século XVIII. No século XVIII, nos 700, como chamam os historiadores, nos 1700 e muitos, né, alguns libertos voltaram para o continente africano individualmente, em pequeníssimos grupos. E o que iam fazer esses libertos no continente africano, em sua maior parte? Eles iam tratar de negócios, eles iam passar a representar negociantes estabelecidos no Brasil, nas cidades costeiras da África. O grande negócio nesse momento era o tráfico escravagista, mas havia outros negócios dos quais eles se ocupavam. Porque as embarcações do tráfico escravagista não apenas transportavam as pessoas escravizadas, elas transportavam outras mercadorias que iam para o continente africano. Elas transportavam, por exemplo, a aguardente brasileira. Elas transportavam tecidos que podiam vir da Índia e fazer sua escala no Brasil. Então, desde o final do século XVIII, havia esses retornados, podemos chamá-los assim, a primeira leva, que vão ser pessoas ligadas ao comércio, ao grande comércio transoceânico. Entre essas pessoas, tem um personagem que se destaca nessa história e que acabou ficando conhecido. É um personagem que ficou tão conhecido que gerou romances dedicados à sua história, né? E que também existe um livro publicado no Brasil pelo historiador de ofício, o grande africanista Alberto da Costa e Silva, que justamente leva o seu nome, Francisco Félix de Souza, o mercador de escravos. Esse é o título do livro do embaixador Alberto da Costa e Silva sobre esse personagem que vai para o continente africano, para a costa ocidental africana, a região do Benin, no século XVIII. Segundo revelam as pesquisas baianas de Nascimento, se estabelece lá no início do século XIX
passa a se dedicar não apenas à atividade do comércio de escravizados, mas também a apoio político a grupos locais e consegue, a partir do momento em que o rei Guizot assume o trono do Daomé, uma posição de destaque. Então, esse Francisco Félix de Souza ganha um título, que é o título de Xaxá, que é um título importante, lhe dado pelo rei do Daomé, e que o coloca como um grande intermediário no comércio internacional, reconhecido pelo próprio soberano. E esse título é tão importante que ele passa a ser transmitido hereditariamente para seus filhos. Então haverá ele, o Xaxá I, depois o Xaxá II, o Xaxá III, e até hoje existe um Xaxá no Benin, porque o antigo Daomé ficava onde fica hoje a República do Benin. Portanto, temos esse personagem no início do século XIX. E o que ele importa para a história desses grandes grupos coletivos de libertos que vão retornar no correr daquele século? Porque Francisco Félix de Souza, o Xaxá, ele vai estimular a presença da comunidade de retornados na costa do Benin. Ele vai facilitar a sua instalação. Ele vai ser a grande liderança, né, o grande chefe, podemos dizer assim, da comunidade de retornados na costa do Benin. E isso vai fazer com que muitos libertos, não tantos a ponto de irem em grandes grupos, que conseguem entrar nessa rede do Xaxá, esses libertos vão encontrar na região comandada e coordenada por Francisco Félix de Souza, um lugar seguro para voltar. Um lugar mais do que seguro, um lugar onde eles teriam um apoio para a sua instalação. Ora, gente, nós sabemos que migração é rede. Ninguém migra sem saber para onde vai, a não ser que esteja numa situação muito difícil. Então, para se fazer uma travessia como aquela, como nós dizemos no título, na contracorrente do tráfico, cruzando o oceano, não se ia sem saber. Se ia sabendo para onde ir e quem poderia receber a pessoa lá e o que a pessoa poderia fazer para sobreviver daquele lado do mar oceano, inclusive não sendo reescravizada. Então, alguns libertos que retornam ao continente africano no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, retornam nessa órbita de Francisco Félix de Souza, o Xaxá, para a região do Benin, estendendo-se nesse retorno também para a área que hoje corresponde à atual Nigéria, entre a fronteira do Benin atual e o delta do rio Níger. Essas regiões são regiões de influência de Francisco Félix de Souza e de outros comerciantes a ele aliados no local que vão receber esses libertos que retornam. O que é importante lembrar? Dessa primeira leva de retornos, esses libertos saíam, sobretudo, do Porto de Salvador. E por que do Porto de Salvador? Porque a grande conexão que havia era entre o Porto de Salvador e o Golfo do Benin, estudada pelo antropólogo e estudioso, né, de muita importância para os nossos conhecimentos sobre o tráfico atlântico de escravizados, que é Pierre Verger. Pierre Verger fez um livro, dá até para sair uma outra edição, em que ele tratava do fluxo e do refluxo do tráfico atlântico de escravizados, que ele não chamou assim, ele chamava de tráfico, entre o Porto de Salvador e o Golfo do Benin. O fluxo era o próprio tráfico e o refluxo era o retorno de libertos. Pois Pierre Verger comentou já nos seus escritos que esses grupos, ao voltar, se aliavam com esses comerciantes de escravizados. Esse primeiro momento é o momento em que a intensidade desses retornos é pequena em termos de números. Porém, o século XIX vai mudando, a costa africana vai se transformando e vamos ter início a um período de combate ao tráfico atlântico de africanos escravizados no oceano.
Esse combate é liderado pelos ingleses e que, pouco a pouco, vai ganhando outros aliados entre países europeus. Tanto que, no Brasil pós-independente, no imediato pós-independência, já vamos ter assinatura de tratados do Brasil com os ingleses, mais tratados, porque já havia o Tratado de 1810, logo depois da chegada da família real no Rio, se feito um compromisso entre o Brasil e a Inglaterra de abolição paulatina, né? Pouco a pouco, do tráfico atlântico, mas não é o que acontece. E em 1826, aproximadamente, o Brasil assina um outro tratado, já no processo de reconhecimento da independência, e ainda que não terminasse com o tráfico atlântico de escravizados, a primeira lei de proibição do tráfico é só de 31, já isso assinalava uma mudança nas relações transoceânicas nesse período. E esses libertos estão nessa história. Temos, então, esse grupo que se relacionava diretamente ao tráfico escravagista na região da África Ocidental, essa região compreendida, repito, entre o litoral de Gana e o delta do rio Níger, na África Ocidental. Essas pessoas já estavam com a atividade que era ligada ao comércio escravagista comprometida. Todos os libertos que voltavam viravam traficantes de escravos? Essa é uma pergunta. Não, nem todos. Primeiro, que não tinha lugar para todo mundo nesse comércio. Segundo, porque havia uma série de atividades a serem desenvolvidas na região. Havia atividade de produção de alimentos, havia atividade ligada ao setor que chamaríamos setores de serviço à população. Muitos libertos que retornavam eram artesãos, verdadeiros mestres do seu ofício, né? Artesãos de diferentes conhecimentos, artesãos ligados à construção de casas, artesãos ligados à própria arte da forja, da metalurgia, e esses alfaiates, né? Enfim, uma série de profissões que não vão estar ligadas ao comércio escravagista, mas sim a outros tipos de atividade que as cidades costeiras da África Ocidental vão demandar, né? Sobretudo, os seus grupos urbanos. Então, a gente vai ter essas pessoas ligadas a essas atividades e a atividade do comércio, do tráfico diminuindo. Temos aí o início, na década de 30 do século XIX, de um outro tipo de retorno de libertos para a África. Esse sim que tem muito mais a ver com a frase que eu falei no início aqui da nossa conversa, que foi me referindo a histórias extraordinárias. A gente tem, a partir de 1830, no Brasil, a continuidade de uma série e o acirramento de uma série de rebeliões de escravizados. A mais conhecida de todos e todas aqui, e todos, é a Rebelião dos Malês, em 1835, na Bahia. Mas há uma série de outras rebeliões anteriores que compõem um verdadeiro ciclo de rebeldia, e não apenas na região dos Malês, mas em outras partes do Brasil explodem revoltas de escravizados, né? A gente tem a rebelião de Carrancas, nos anos 30, em Minas Gerais. Temos também, nos anos 30, o quilombo de Manuel Congo, no estado do Rio de Janeiro, ou seja, uma série de rebeliões de escravizados pelo país. Recentemente, acabo de ler sobre isso, né? Foi feito um livro com a história das rebeliões escravas no Brasil. Estou esperando ansiosamente seu lançamento, de autoria de João José Reis, nada menos, e Flávio dos Santos Gomes. Então, vamos ficar de olho nessa obra para sabermos mais sobre a história dessas rebeldias. Mas o que a gente tem nesses anos 30? São os anos de muita agitação. São os anos também da balaiada, da sabinada, de uma série de rebeliões populares. E são os anos também que essas rebeliões de escravizados causam um grande medo nas elites brasileiras. E vai ser feita uma legislação fortíssima de repressão à vida daqueles escravizados e dos libertos. Por que essa legislação tão dura para os libertos? Porque o liberto era aquele ex-escravizado que podia circular livremente, que era livre.
que não tinha amarras que o prendesse, que podia conspirar, que podia circular, que podia conspirar, circular, significava perigo para aquela sociedade escravagista, né? E que, no processo de construção do Estado Nacional, ainda fazia vista fechada, né? Ainda fingia que não estava havendo o tráfico ilegal de africanos escravizados. Em 31, a primeira lei de proibição do tráfico não é respeitada de fato, não dá para dizer que é uma lei para inglês ver, isso é errado, porque uma série de medidas dessa lei são efetivas, mas essa lei não consegue proibir o tráfico, não consegue fazer com que seja proibido. Segue-se um período de tráfico clandestino, tráfico a tantos escravizados clandestino, que já foi nomeado pelo historiador Luiz Felipe Alencastro, inclusive na sua demanda, no seu parecer sobre a política de cotas já ao Supremo Tribunal Federal, como um pacto de contrabandistas, ou seja, os traficantes de escravizados e o governo imperial brasileiro, né, num grande pacto de silêncio, porque entrou um número enorme de africanos escravizados naquele período no Brasil e, no entanto, se fazia como se isso não estivesse acontecendo ao arrepio da lei. E era o mesmo momento que se construía o Estado Nacional Brasileiro. Então, a gente tem esses anos 30 com essa agitação, com essa construção do Estado brasileiro a ferro e a fogo, sobre a repressão a essas populações rebeldes. E o que vai acontecer em alguns casos, no caso específico da rebelião dos malês, isso acontece, dessa repressão. Essas pessoas vão ser deportadas para o continente africano. Então, esse será um outro tipo de retornado, não por sua vontade, são pessoas que sairão obrigadas, né? E isso será considerado uma pena, né? Uma pena punitiva, portanto. Podemos considerar como retornos, não como retorno voluntário, né? Mas sim como retorno compulsório e que acabou fazendo com que alguns desses se integrassem a algumas comunidades retornadas também. Mas nos anos 30, essa legislação duríssima sobre os libertos, essa legislação e essa repressão também vai fazer com que muitos libertos africanos, sobretudo africanos, decidam se organizar para voltar para a África. Não é mais uma questão de indivíduos, mas de grupos de africanos que vão se organizar para voltar. E haverá grandes embarques. E de grandes eu estou dizendo de mais de 200 pessoas que conseguem se juntar, conseguir pagar sua passagem, estabelecer acordos com os capitães dos navios, acordos que são tão detalhados que prevêem até a comida que eles vão receber durante a viagem, o tanto de água que lhes deverá ser fornecido, além, evidentemente, dos custos da viagem. E existem contratos para essas viagens de libertos retornados que voltam à África. Nós podemos ter acesso a um desses contratos, foi publicado no livro da historiadora América Arache, e eu também coloquei a cópia, né, desse contrato na minha tese de doutorado, na UF, e esse contrato ao qual estou me referindo é o contrato entre libertos no porto do Rio de Janeiro, liderados por um africano de nome Rafael Oliveira, que faz com o capitão do Brig Robert, em 1851, um acordo para que ele levasse o seu grupo do Rio de Janeiro para a África, para um porto seguro na costa ocidental da África, assim diz o contrato, mas que antes eles passariam por Salvador e lá recolheriam outros libertos que fariam junto a viagem com eles. Poxa, o que esse contrato revela? Esse contrato assinado em 1851, do qual nós temos esse trecho, entre o liberto Rafael de Oliveira e o capitão do Brig Robert.
revela, primeiro, a capacidade de organização, de iniciativa, a articulação entre os libertos que estavam no Rio e os libertos que estavam em Salvador, e o fato que eles, reivindicando em 1851 voltar para um porto seguro na costa ocidental, isso indicava que esse porto seguro seria um porto onde eles não corressem o risco de serem reescravizados. Toda uma série de conhecimentos que esse grupo teria, e mais, esse contrato nós tivemos acesso a ele por quê? Porque dois missionários ingleses, dois missionários quáqueres, Candless e Burges, que estavam no Rio de Janeiro nesse momento, fazendo parte da sua campanha internacional contra a escravidão, que é muito característica desse grupo religioso quáquere, eles são chamados por esses libertos para ler o contrato em inglês, para ver se o que estava no contrato correspondia exatamente ao que eles tinham estabelecido. Ou seja, esse grupo de libertos, esses africanos que queriam voltar, eles tinham, inclusive, esse tipo de cuidado de fazer com que uma pessoa externa pudesse avalizar aquele contrato. Então, nós temos aí uma série de atitudes, uma série de estratégias que não são nada desprezíveis na nossa análise dos processos de luta pela liberdade, de afirmação dessa população africana no Brasil escravista. Nós estamos falando de pessoas que foram trazidas para cá nos porões dos navios escravagistas, pois essas mesmas pessoas, elas estão organizando o retorno, levando partes de sua família, porque assim é esse retorno de 1851 no Brig Roberts, ou Robert, né? Seja como a gente pronuncia esse nome, e revela, né, essa capacidade de organização, essa estratégia, esse conhecimento e essas redes que lhes permitia articular-se com os libertos de Salvador. E também cuidado em submeter o contrato a leitura, né, desses dois missionários que se dispuseram a ajudá-los. E que, mais do que isso, né, no depoimento desses próprios missionários, eles vão dizer o quão impressionados eles haviam ficado com a figura desses libertos, que eram, em parte, muçulmanos. Esse é outro dado, né? Se sabe pouco da presença do Islã no Rio de Janeiro. Qual a importância, né, da religião muçulmana na união desses retornados a partir deste porto? O que se sabe é muito mais sobre a história dos retornos a partir dos portos, aliás, do Porto de Salvador, né, e menos do que acontece a partir do Porto do Rio de Janeiro. Isso tudo para dizer, gente, que há vários estudos sobre a história desses retornados. Há estudos importantes, alguns eu já nomeei aqui, né? De Milton Guran, de Alberto da Costa e Silva, esses são os que conhecemos mais, mas também existem os estudos de Alcione Amós, existem os estudos de Ângela Fileno da Silva, uma doutora pela Universidade de São Paulo. Enfim, temos estudos mais recentemente, né, da grande pesquisadora Lisa Castilho, e a menção a esses retornados em várias outras obras de vários outros pesquisadores e historiadores. Porém, quase não há estudos sobre esses retornos a partir de outros portos diferentes do Porto de Salvador, como é o caso do Rio de Janeiro. O que podemos falar desses retornos na década de 30 e na década de 40? Que são esses retornos numerosos e que são esses retornos que refletem, sobretudo, um desagrado que esses libertos africanos eles tinham com a situação que eles estavam vivendo aqui. E as redes que já haviam se formado entre essa costa e a costa ocidental africana, que estimulava a sua volta, porque viam nessa costa africana outras possibilidades de vida. Essa migração voluntária era em busca de uma vida melhor, era em busca de reconexões. Não podemos desprezar também, nesses retornos, nos anos 30 e 40, algumas pessoas que retornavam e que acabavam
indo e voltando de uma costa a outra. Apesar da proibição da lei de 31, elas conseguiam encontrar brechas para ir e voltar. Eram pessoas, por exemplo, religiosas, religiosos que se dedicavam a religiões de matriz africana, que iam para o continente fazer a sua formação, reencontrar com a sua ancestralidade e voltar com mais elementos para fortalecer a formação, a criação de ramos religiosos, né? De ramos de religiões de matriz africana aqui no Brasil. Então, nesses anos 30 e 40, temos esses retornos voluntários motivados por uma opressão aos libertos e por interesses diversos que iam desde interesses comerciais a interesses em formação religiosa. E o que vai mudar levando ao terceiro movimento dos retornos, né? Por volta dos anos 50 do século XIX. Em 1850, a gente tem a lei que, de fato, extinguiu o tráfico de africanos escravizados para o Brasil, né? Poucos desembarques foram feitos depois dessa lei, clandestinamente, né? Aqui nas nossas terras. Portanto, a gente tem realmente o fim do tráfico nesses anos 1850. E o que acontece nos retornos pós-1850? Os libertos africanos, que são africanos em sua maioria, em todas as expedições de retorno, todos os empreendimentos de retorno, sempre a maioria de africanos e africanas, sendo africanos a sua maioria, mais do que mulheres e homens, né? E esses grupos que voltam a partir de 1850 já vão com outras razões e outros objetivos que eles próprios, muitas vezes, expressam em documentos nos quais eles pedem apoio para essa volta. Há um retorno em especial, que me é muito caro, que é um projeto de retorno de Libertos Congo, aqui do Porto do Rio de Janeiro, que eles pedem apoio aos ingleses em 1851 para empreender essa volta, não para a África Ocidental, mas para a África Centro-Ocidental, para a região de Cabinda, em Angola atual. E esse grupo, que declara levar entre eles, né, um parente de um chefe importante de Cabinda, que vai ajudá-los a instalar-se lá, esse grupo informa que eles estão voltando, querem voltar para o continente africano para combater o tráfico de escravizados e a própria escravidão lá no continente e para fazer o que eles chamavam de livre comércio. Evidentemente que esse argumento que eles usam pode ser que eles tenham utilizado para ganhar a simpatia dos ingleses, digamos. Mas sim, isso já provava uma inteligência e um conhecimento sobre que argumentos utilizar. E mais do que isso, nesse momento, o tráfico sendo combatido internacionalmente, certamente deveria interessar a eles desenvolver outros tipos de atividade no continente africano. Eles se autodeclaravam também nessa carta de autoapresentação, em 1851, escrita aos ingleses, eles declaravam também, o seu líder se chamava Joaquim Nicolau de Brito, e eles diziam também que eles eram artesãos especializados, que eles tinham muito que oferecer para o continente africano também, a partir das suas expertises. Então, vamos ver aí que esses grupos de libertos africanos pós-1850 retornam querendo inserir-se no continente a partir de outras atividades. E que outras atividades eram essas, né? Do livre comércio, da produção artesanal, dos conhecimentos que eles poderiam levar para a agricultura, colocando-se privilegiadamente, né, nas comunidades locais. Por que tudo isso? Porque a essa altura, 1850, meados do século XIX, os europeus estavam de olho na África, não mais para o tráfico de escravizados, aliás, já desde o início do século XIX já estavam combatendo, e estavam de olho na África para o processo de colonização e de conquista colonial sobre o continente africano. Esses libertos, então, se encaixariam nesse continente, nessas localidades do continente, como intermediários entre os ingleses e franceses que estavam aí chegando com objetivos coloniais e os locais. E eles se colocavam como tal, né, pessoas abertas a travar relações
diplomáticas, comerciais e políticas com esses europeus que ali se colocavam. Vamos lembrar que uma das razões, e isso é importante a gente também ter em mente, uma das razões para os ingleses terem combatido o tráfico atlântico de africanos escravizados foi justamente porque o interesse deles no século XIX era estabelecer-se no continente africano e explorar os africanos e suas riquezas diretamente lá. Muitas vezes a gente lê, enfim, se repetiu muitas vezes, equivocadamente, que os ingleses combatiam o tráfico porque queriam que se formasse um mercado consumidor nos países escravistas, que escravo não consumia. Isso não corresponde à realidade econômica daquele tempo. Primeiro, porque o escravizado no Brasil ou em outras partes das Américas, quando ele se torna livre, ele não vai ser necessariamente ser um assalariado. Muitos escravizados continuam trabalhando, por exemplo, nas suas plantações, no campo, em troca de uma terra para viver e plantar, e não em troca de um salário. Aliás, salário para trabalhador do campo só vai acontecer muito adiante no século XX. E, por outro lado, a economia não se monetariza tão rapidamente assim, depois de séculos de escravidão, em termos de uma população. Na verdade, a gente sabe e reconhece que os interesses em combater o tráfico atlântico de escravizados pelos ingleses têm muito mais a ver com os objetivos de se estabelecer no continente africano como potências coloniais, o que eles vão conseguir fazer já só no final do século XIX, em algumas regiões no início do século XX. Então, esse grupo de retornados que volta após 1850 quer se colocar nesse novo jogo de forças internacional, muitos deles em outras posições, numa posição privilegiada, por um lado, e uma posição que lhes permitisse atuar nas sociedades africanas em lugares de liderança, né? Não sem razão, as comunidades de retornados, quando formaram comunidades, eram comunidades que se consideravam bem situadas nas sociedades locais, né? O passado, a história da escravização dessas pessoas, pouco a pouco, ela vai perdendo importância, né, na visão, na representação que se passa a ter sobre elas. O que se valoriza nas comunidades desses libertos que voltaram para a África é muito mais a sua capacidade, os seus conhecimentos, né, e as possibilidades de articulação que eles significam. Esses grupos que chegam no continente africano final, na segunda metade do século XIX, vão fazer crescer essas comunidades pré-existentes de retornados. Temos ainda que investigar e conhecer melhor como funcionaram as comunidades de retornados, se podemos chamá-las assim, na África Centro-Ocidental, nessa região próxima a Cabinda, por exemplo, para onde queriam voltar os libertos congos de 1851. Foram recebendo outros grupos menores ao longo da segunda metade do século XIX e alguns deles de libertos já mais velhos. Então, há uma descrição muito bonita de uma cena, né, que é vista pelo médico Nina Rodrigues, no Porto de Salvador, de um grupo de pessoas africanas, já de cabelos brancos, né, caminhando para o porto, felizes porque iam embarcar de volta à África, porque queriam morrer na terra dos seus ancestrais, porque queriam passar seus últimos anos na terra dos seus ancestrais. Então, a gente também não pode deixar de pensar, né, que havia razões para além das razões econômicas, que havia razões para além das razões vou me estabelecer na África melhor do que eu estava aqui no Brasil, vou me inserir de forma privilegiada na localidade. Havia também razões de ordem simbólica, de ordem afetiva, de ordem espiritual, que mobilizou libertos africanos a empreenderem essas viagens de volta à África. Considera-se que a última das grandes viagens de retorno é a viagem do Patacho Aliança, no ano de 1900, o último ano do século XIX. Nessa viagem do Patacho Aliança, vai uma garota que deveria ter na época 11 anos, Dona Romana da Conceição, que
mais tarde vai se caracterizar por ser uma grande liderança na comunidade de descendentes dos chamados brasileiros de retornados na Nigéria, na cidade de Lagos. Essa dona Romana, ela vai ser encontrada nos anos 50 do século XX, no final dos anos 50, por um brasileiro, um representante da diplomacia brasileira, em 1960, por volta de 1960, que foi o Antônio Olinto, que além de embaixador, era escritor. Ele vai conhecer essa dona Romana, essa retornada, né, da última grande viagem. Dona Romana não era africana, era filha de africano. E Antônio Olinto vai ficar encantado com a história de Dona Romana. Ele vai conhecê-la na Nigéria, em Lagos, e vai conhecer o bairro brasileiro em Lagos, o bairro que resultou da ação dessa comunidade, dos seus descendentes, no século XX. E a Dona Romana vai dizer para ele que tem muita vontade de voltar ao Brasil, que ela saiu do Brasil criança, nessas viagens de retorno. Sua avó era africana e fez voltar a família. E Antônio Olinto vai providenciar a vinda da Dona Romana para o Brasil, para ela rever o Brasil. E isso vai acontecer em 1963 com grandes, vamos dizer assim, com grande conhecimento, né, de setores da sociedade brasileira, né? Para terem uma ideia, a viagem da Dona Romana, a chegada da Dona Romana ao Brasil, a sua viagem de retorno do retorno, né, ao Brasil, vai sair na revista Cruzeiro, que era a principal revista dos anos 60 né, no Brasil. E ela vai ser recebida com uma missa na igreja Nossa Senhora do Rosário, em São Benedito dos Homens Pretos, no centro do Rio de Janeiro. Ela vai ser entrevistada na rádio, e essa reportagem na revista Cruzeiro vai tornar ela uma celebridade desse momento. O que faz, né? O que era? Daí a gente pode falar muitas coisas, falar dessa comunidade na África, falar de o que faz o governo brasileiro, né, receber a Dona Romana com essa circunstância em 1963, o que acontece qual a importância desse momento. Vamos lembrar, né, início dos anos 60, 1960, as independências africanas, o Brasil estabelecendo relações com os países do continente. Tudo isso para dizer que em 1960 havia uma comunidade de retornados, de descendentes de retornados, em Lagos, na Nigéria, no Benin, em Togo e em Gana. E, quem sabe, também em Cabinda, mas aquela que tomamos conhecimento ficam nessas localidades da África Ocidental. E essa comunidade, esses descendentes brasileiros, procuraram guardar a memória dessas histórias de seus antepassados, que também são nossos antepassados. São nossas histórias. São nossas histórias desses homens, dessas mulheres que obtiveram a vitória sobre as correntes. A vitória sobre as correntes da escravidão, conseguindo se libertar, e a vitória sobre as correntes marítimas, empreendendo esse refluxo, essa volta à África. Tudo isso é importante que saibamos para que possamos reconhecer a capacidade, a agência, a criatividade que esses nossos pais e mães mais antigos, esses nossos antepassados, nos legam, né, como herança. Então, é a partir dessa herança, sobre essas histórias, nos apropriarmos, né, dessa riqueza que são essas histórias, que eu encerro aqui essa minha conversa com vocês, esperando que vocês tenham gostado de conhecer a história dos libertos africanos e alguns de seus descendentes que voltam para o continente de origem no século XIX. É isso. Qualquer outra, enfim, qualquer outro interesse em continuar a conversar, a saber mais sobre essas histórias, a ter indicações de leitura, a conhecer o romance A Casa da Água, que é um belíssimo romance de Antônio Olinto, escrito sobre a história de uma retornada. Lembrando que também Ana Maria Gonçalves, ao escrever Um Defeito de Cor, traz a história de uma
de uma liberta africana que retorna. Enfim, dicas de leitura, ou comentários a mais, maiores informações, entre em contato com o e-mail que vai estar indicado junto ao texto no portal Guelé 10. Agradecendo aqui a atenção, eu me despeço.